Na verdade, ó, já comecei a gravar o vídeo agora. Tá, peraí. Estamos gravando. Estamos Agora começando a gravação. Então tá legal, boa noite. Mais uma vez, aqui, Alex Mangula, pedindo desculpa ao público. Esse retorno meu tá estranho. Tava sem esse retorno. tô falhando. Enfim, pessoal. Quero pedir realmente desculpa. Eu programei entrevistar minha irmã, Cátia Divino. Preferia que fosse ao vivo para todo mundo poder participar, fazer perguntas, mas infelizmente como o canal artesanal ainda começando, estamos pior que a TV Ancel que estava falindo, que estava tudo ruim. A Cida Gonçalves estranhou trabalhar lá. Mas enfim, agora estou aqui com a escritora, poeta, romancista, pintora e também minha irmã Cátia Divino. Fale um pouco sobre você. Olá, boa noite. Oi. Olá, boa noite. Como ele falou, meu nome é Cátia Divino. Ele também esqueceu de citar que eu sou professora. Fale um pouco de você. Oi? Tá. Sua paixão pela escrita, pela leitura. Sim, começou desde quando eu era criança, fato, né? Eu tinha 4 anos de idade e já era apaixonada por leitura, mas não sabia ler. E nessa minha paixão, né? Eu ficava tentando entender o que eram aquelas letras. Eu lembro que uma vez, não posso me esquecer disso, que é um detalhe importante para mim. O meu pai leu um outdoor na rua, né? Eu tinha 4 anos. E eu guardei aquilo, aquela imagem, aquelas palavras, aquela letra, e comecei a imaginar outras palavras a partir daquela que eu tinha visto no outdoor. Também, eu tinha uma tia que dava aula particular, né? E eu era doida que ela me ensinasse, mas ela não tinha tempo para poder me ajudar nesse sentido. Aí eu lembro que ela estava dando aula para uma menina de 6 anos, e eu ficava assim com os olhinhos curiosos, querendo aprender de toda forma. Ela ensinava, eu assimilava aquilo de uma tal maneira, sabe aquela vontade de aprender? Era o que eu tinha. Aí o que aconteceu? Eu aprendi a ler e a menina não. Daí eu comecei a fazer leituras, pegava todos os livros que tinha na casa da minha avó, que eu costumava ficar muito na casa da minha avó quando eu era criança, né? Avó Lúcia. E tinha... Oi? A avó Lúcia, né? Isso, a avó Lúcia. Então, tinha muitos livros lá. Eu lembro que era aquele sofá, era tipo um sofá-cama que abria para cima. Eu acho que era assim, levantava uma parte embaixo e ficava um monte de livros. Eu não sei se era sofá-cama, eu estou deduzindo, né? Eu lembro que eu era muito pequena. Mas eu levantava aquele sofá, eu tinha uma força para poder levantar aquela parte do sofá para pegar os livros que ficavam guardados ali dentro, né? E pegava e ficava lendo. Fiz leituras que não eram nem da minha idade, né? Não entendia direito, como o Luan da Beira Bahia. Não entendi muito o livro, não lembro nem o nome do autor, mas eu lembro que eu li o livro, não entendi nada. Mas eu entendi muito bem os livros do Monteiro Lobato, falando sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo e todos aqueles personagens que me inspiraram muito, tinha uma paixão. Ziraldo também. Ziraldo também, gostava muito de ler. E teve o Rui Barbosa. Eu lembro que eu li o livro João Bolinha. Nossa, eu fiquei apaixonada. Eu queria ser como o Rui Barbosa. Inteligente, sagaz, sabia falar com eloquência. Eu fiquei apaixonada. E eu ficava assim, quando crescer eu quero ser assim, quero falar assim, quero me expressar assim. Só que sou tímida. E como eu estava lembrando que
Eu gostava da história do Giraldo, a turma do Pererê, que você naquele livro português dinâmico, que tinha Siqueira e Bertolini que escreviam. Aqueles livros português daquela época, eu gostava muito. Eu achava aquelas histórias bem maneiras, sabe? Mesmo que a criança não goste de estudar, de ir para a escola, mas aquelas histórias chamavam atenção. E eu gostava muito. A história do um pai para o Pererê não sai da minha cabeça hoje. O pai do Saci, a imaginação do brasileiro. Ou seja, então eu gostava muito do filme também. Eu também passei um pouco de ler por causa do Uhum. É como eu falo, quando, no caso, eu era a filha mais velha, a neta mais velha também, né, entre aspas, e como tomava conta de um monte de crianças, ou seja, meus primos, irmãos, quando juntava todo mundo lá em Araruama, em época de festas, de famílias, e eu juntava com a criançada e começava a contar história, ficava inventando histórias, ficava brincando de casinha, criava todo um cenário e todo mundo gostava, as crianças gostavam, né? Você se lembra? Eu não sei se eles se lembram disso, né? Alguns deles até faleceram. Você mas se lembra? Eu tenho certeza que alguns outros devem lembrar de alguma coisa. Oi? Tinha a casa da Luísa. Isso. Embaixo tinha algo como se igual uma garagem. Daquelas pilastras. Sim, era garagem. Você lembra? Você botou a gente, eu, Luciana, Leandro também pequenininho, Rose, Ana, e os vizinhos o menino e uma menina, do seu Murilo, que brincava muito com a gente. E você fez aquele mascote de uma gente. Não entendi, cortou um pouco. Como? Aí ficou tudo ali embaixo, pegou um gelo velho e fez com a escola dando aula a gente. Ai, Alex, eu não consegui entender. Eu tinha 4 anos isso. Sim, o que eu fiz? Eu não botou embaixo, pegou um livro velho, aqueles lápis de cor e deu aula pra gente. Ah, tá. Sim. Eu gostava de ensinar quando criança. Eu não sei se você vai lembrar também de um laboratório que eu fiz lá na garagem. Isso não lembro. Você era muito pequena. Você foi a Kombi do meu pai que você pintou. Isso tudo era bem pequena. Aí eu tinha mais ou menos uns 11 para 12 anos. Eu lembro que quando a gente voltou para Araruama, né, depois que o vovô faleceu, e tinha uma mesa gigante lá na garagem, que era a mesa de trabalho dele, que ele usava com ferramentas, aquelas coisas todas. E eu ali falei, vou fazer um laboratório aqui. Ah, na cabeça, eu pensei assim, vou fazer um laboratório. Porque eu gostava tanto de todas as matérias. E achava interessante a matéria de ciências, eu curti aquilo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a juntar material, todas as experiências que eu via nos livros, eu tentava reproduzir. Então eu tinha o meu momento, depois que eu chegava da escola, né, que eu estudava de manhã, eu sentava naquela mesa ali, eu ficava mais ou menos uma volta de 3 ou 4 horas sentada ali, né? Então eu fazia as experiências que eu via no livro, anotava. Aí dali tirava um tempo para escrever poesia, deixava anotado no caderninho. Escrevia música, deixava no caderninho, né? E escrevia as histórias, tudo tinha anotado. Então, anotava as coisas de ciência, anotava as coisas de poesia, música, e tinha também a questão das matérias que eu estudava também da escola. Ali eu fazia medida do colégio, fazia tudo ali, né? Então, aquilo ali era meu santuário. Quando vocês mexiam em alguma coisa, eu ficava enlouquecida. Até que uma vez eu cheguei... Eu não consigo lembrar disso. Desse laboratório. Mas porque você tinha pouca idade na época, você era pequena. Talvez porque eu não participava, porque da escola, eu lembro tão nitidamente, que eu lembro que até de ônibus a gente ia na escola. E sabe como era o ônibus? Era o elástico, você na frente, Ana no final,
Eu, Rosa, Luciana, Leandro, essas duas crianças no meio, você ia como se fosse escolar, você era motorista. Essas coisas estão na minha mente. Agora, sim, eu fazia. Tipo assim, a gente colocava cadeiras, eu simulava um ônibus escolar, né? Tipo isso. Não, era o elástico. Aquele elástico. O elástico. Você na frente, a gente ficava no meio. Eu sei, sim. E a gente andava. Sim. Sim, pra gente poder. É a brincadeira que a gente brincava. É a criatividade que se tinha naquela época, né? Que foi perdida para as crianças de hoje em dia. O que acontece? Eu lembro que quando eu fiz o laboratório, né? Que eu tinha todo esse espaço, era simples o material que eu tinha ali, mas era muito significativo. Um dia eu cheguei da escola e encontrei tudo destruído. Nossa, eu chorei tanto. Eu devo ter chorado quase uns 2 dias. Mas também nunca mais eu montei outro. Encerrou ali. Eu guardei os escritos, mas muita coisa se perdeu com o tempo, né? Será que tinha outras não? Minha mãe? Oi? Será que foi Luísa, mãe, Joel? Não foi. Foi criança, foi coisa de criança, dos meus filhos, né? Porque eles tinham eles eram curiosos também, tipo assim, queriam mexer, né? O finado Leandro, o Marcelo, a Luciana também. Não, Marcelo era bebê. Ele era bebê. Não. O Marcelo era bebê. Me enganei, era a Luciana. A Luciana já era maiorzinha. Aí ela tinha curiosidade, queria puxar aquelas coisas todas. Nossa, que doideira. Eu sei que era muito interessante esse momento, né? E quando se perdeu aquilo, acabou. Não deixei de gostar de ciência, gosto até hoje. Aí o curioso é que quando eu fiz um teste vocacional no ensino médio, e a professora fez o primeiro teste, 60 profissões. Ela não é normal. Testou pela segunda vez. Já estava beirando a metade do teste, quase 60 profissões de novo. Assim, impossível. Tentou uma terceira vez. Na terceira vez, eu não estava nem na metade do teste, já estava batendo em 40. Ela falou, quer saber uma coisa? Para. Fiquei assim. Eu fiquei assim, Isabela. Olha, você faz o que você quiser. Qualquer coisa. O que você se propõe a fazer, você vai se sair bem. Eu sou perfeccionista. Então, tudo aquilo que eu faço, ou eu faço bem feito, ou eu não faço. Porque também se eu não aprender, se eu não souber fazer, eu vou dizer, eu não sei fazer. Mas eu sempre procurei aprender, sempre tive essa vontade, não sei, uma necessidade de aprender de tudo um pouco. E eu era muito observadora, sempre fui muito observadora nesse sentido para aprendizado. Então, quando eu via alguém fazer alguma coisa, eu reproduzia. Uma coisa dos anos 70, 80, até os anos 60 atrás, eram os livros da série Vagalume. Eu gostava muito desses livros. O outro lado, tinha que ler a coleção toda na escola. Eu cansei de ler. Um dos primeiros livros que eu em casa era eu não lembro se esse livro era seu ou se era de Ana, mas... Qual o nome do livro? Tonico. Era meu. Sim, era meu. Então, esse livro aí, você leu a lembrança dele? Gostou dele? Praticamente sim. Olha, eu gostava de ler a série Vagalume. Eu tive que ler para a escola, né, na época. Então, eu fiz leitura desses livros paradidáticos. Também, uma coisa que eu li muito foram alguns clássicos que foram pedidos também hoje em dia. Essa parte literária foi muito deixado de lado, né? Foi, como que eu vou dizer? Foi eliminada da grade curricular. Então, a literatura faz uma falta muito grande. Não fazem mais isso hoje em dia? Oi? Não fazem mais isso hoje em dia? Não, algumas matérias foram cortadas da grade curricular, né? Então, tem muitas séries que já não tem mais literatura, não tem filosofia, não tem sociologia. Uma matéria que desapareceu
foi técnicas comerciais. Eu gostava muito importante, porque era um ensino. Poxa, hoje a criança cresce e não entende nada de economia. Só Pelo menos as noções básicas de técnicas comerciais e moral e cívica, que muita gente criticou, tirou, mas era uma matéria interessante e importante, porque ensinava o quê? Civismo, você amar a pátria. Uma coisa que eu ia falar agora, eu estudei com uma professora de técnicas comerciais na quinta série. Aquela professora era muito engraçada, eu não consigo lembrar o nome dela. Ela ia ser uma calça jeans apertada, falava todas de gesto. Aí sentava na mesa, pegava um cigarro, fumava e ficava falando. Parecia igual aquelas de filme americano mesmo. E aí você vê como é época. Isso em 1988. Eu estava na quinta série. Naquela época era muito normal isso. O pessoal vê assim, o professor Girafales, fumando charuto. Mas eu alcancei a época de dentro da sala de aula. Essa professora fumava. E era... Parece que essa normal, ninguém ligava. Eu estudei com um professor de moral cívica na sexta, um loiro, cabelo assim, meio calvo aqui na frente. Mas ele lembrava muito aquele cara daquela banda, meu Deus do céu, Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí. Aquele loiro que era o vocalista. E o pessoal gostava de Jesus Cristo. Eu falava assim, não, cara, nem se compara a ser chamado de Nosso Senhor, que isso? Porque ele parecia aquele Jesus Cristo, lógico, caricato. Então, seria igual o Jesus Cristo. Sei, criou-se um estereótipo. Era uma das que eu mais gostava. Era moral cívica e técnicas comerciais. Eu tirava nota boa, né? Aí essas matérias foram cortadas da grade curricular. Então hoje a gente tem esse exemplo educacional, infelizmente, deteriorado em alguns segmentos, né? Como professora, graças a Deus, nesses 35, quase 40 anos de sala de aula, eu tive a tive a bênção de não ter problemas com alunos. Para não dizer que não tive, eu tive 3 casos específicos. Um de um aluno de 8ª série, na época 8ª série hoje no caso seria o 9º ano, né? E no início do celular, né? Da febre do celular. Eu lembro. Ele queria estar usando, ele plagiou parte do texto. Não acredito. Sim, ele plagiou parte do texto. Parece que de uma hora que tinha parado de transmitir. Entendi. Não acredito que... Aí o que acontece? Posso continuar? Pode sim. Aí ele chegou para mim, entregou o trabalho, eu li, porque tem aluno que acha que professor não lê trabalho, né? Eu sou professora Caxias, então eu lia trabalho por trabalho, anotava, fazia observação, porque... Por que eu fazia dessa forma? Porque eu via meu sogro corrigindo as provas dele, né? Ele era professor universitário, e ele fazia essas anotações, observações, e uma vez eu perguntei para ele, aí ele me explicou. Eu falei, parei o mesmo. E assim eu fiz. Então, é interessante. Eu já via, né? Só que eu às vezes eu não fazia marcações, anotações. Então, eu fiz isso. Fui anotando. E no final eu falei para ele que eu não poderia dar uma nota por aquele trabalho, porque ele havia plagiado um determinado autor. Como era a convivência com Latuf e Isaías Lúcio? Maravilhosa. Nossa, ele foi mais do que um sogro, ele foi um pai. Um excelente avô, uma pessoa maravilhosa. Deixou muita saudade. Você se inspirou nesse filme?
Não me inspirei nele no sentido literário. Não chegou a Eu já beber da tinha... fonte. Oi? Não chegou a beber da fonte, assim. Não. O que eu me inspirei nele foi enquanto professor, né? Porque eu apreciava a forma eloquente como ele falava, a forma como ele apresentava o trabalho dele. Inclusive, quando eu fui fazer mestrado lá na UF, tinha uma matéria que eu era aluna dele. Então, quando eu cheguei, eu lembro, né? Cheguei na minha, quietinha lá, tipo assim, não quero ser identificada. E quando ele falou assim, a minha nora está sentada aqui, nossa, eu devo ter ficado de todas as cores, né? Todo mundo se virou, todo mundo olhou, falou, comentou, e eu com a vergonha. Ai, meu Deus do céu. Então, eu tinha uma admiração muito grande pela forma como ele se expressava nas aulas. Então, aquilo me inspirou muito, sim, enquanto professor, e eu sendo professora também. Agora, enquanto autor, eu já tinha esse trabalho anterior ao contato dele, né? Eu já vinha escrevendo a longa data, e ele tinha os trabalhos literários dele também. Inclusive, eu tenho um capítulo dentro de um livro que ele fez que ele organizou lá na UF, na época, né? Então, da turma dele, né? Cada aluno teria que escrever um capítulo. Então, eu fiz a respeito de Portinari. Você falou uma coisa ali interessante, quando eu botei estudar à noite. Botei lá naquele que era o Padre Manuel. Aí um dia eu tô na sala, aí tinha um professor de história, um branquinho, ele era muito bonito. Andava sempre de uma sandália arrastada. Aí um dia do nada ele chegou e perguntou assim, agora que eu tô vendo o teu sobrenome, né? Você é irmão da professora Kátia, né? Eu chamo a Kátia. Ele eu é sócio. Você nunca falou. Ninguém me perguntou. Ficava no meio. Eu não queria que... Aí o pessoal, não, eu ficava no meio. Eu não queria que ninguém soubesse. É praticamente... Eu sei como é que é. Agora que você falou isso aí, eu não sabia dessa história. Tem muita coisa que se perdeu no contato da gente, né, meu irmão? Porque teve locais diferentes que a gente morou, depois que me casei, nos distanciamos um pouco, porque são vidas diferentes. Você tinha o seu trabalho, eu tinha o meu trabalho, eu tinha a minha vida familiar, depois você construiu a sua. Então, a gente se comunicava, mas não estava tão próximo como agora. A gente também não consegue estar 100% próximos, porque moramos em cidades diferentes, né? Você falou perdeu, o vídeo parou aqui. Eu tô com receio que uma parte do que nós conversamos se perdeu, porque agora estão gravando de novo. Olha, eu não estou vendo você, eu só estou vendo a imagem da... Eu vou ter que unir depois o vídeo. Não, porque aqui eu tô vendo o cronômetro. Quando ele parou de rodar, não tá gravando. Agora o Alex tá gravando de novo. Sim, só que eu não estou te vendo, eu estou vendo a imagem da tela. Tentar colar o que nós falamos e fazer um vídeo só. Sim, você vai fazer uns cortes e vai emendando. Uma coisa, eu não estou vendo você mais, eu só estou vendo a imagem da tela do YouTube. Não tá me vendo? Não, só estou vendo a imagem da foto da tela do YouTube. É estranho, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Para mim, acho que estamos vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá me vendo? Agora sim eu estou te vendo, tô. Tá. Eu que cometi um erro aqui, então. Então Entendi. tá legal. Aí, como eu estava te falando, Continue. eu peguei e me inspirei nele nessa parte, na parte enquanto professor, e a parte literária já trazia comigo, né? E fiz o capítulo, não sei se a gente está repetindo, se você conseguiu guardar essa parte ou não. Sim. Oi? Não, continue. Você conseguiu ouvir essa parte? Você chegou a ouvir essa parte? Do qual?
essa do capítulo dentro de um livro que ele organizou. Sim, eu tô achando que o que se perdeu na hora da transmissão é quando estava mostrando aquela parte da historinha que você fez, tudo, que você estava falando da gente, do laboratório. Eu espero que não, talvez tenha... Naquele momento tenha gravado, entendeu? Tá, entendi. De transmitir. Mas o que eu quero falar agora é um assunto que agora é parte da política. Você e o PP, você a Cátia política. Como foi a tua paixão pela política? Eu falo a minha paixão pela política. Por incrível que pareça, começou com 11 anos. Porque eu gostava daquelas reportagens que falava que Tancredo Neves tinha sido presidente do Brasil. Não. Foi Tancredo Neves? Foi o que morreu, que já morreu. Se elegeu e morreu. Sim, foi Tancredo Neves. Foi, então, foi isso mesmo. Na minha mente, eu era uma criança que gostava do horário político. Eu gostava quando o horário político em 86, praticamente que baixo gravado minha governador, tudo, prefeito. Eu gostava de ver. Eu não era que desligava a televisão, gente. Então, eu gostava de política por isso. Que cara estranho que eu era. E você? Não é estranho, não. É porque, tipo assim, já era uma coisa de família. Quando eu era criança, eu lembro que o nosso avô, ele gostava de participar da política da cidade, lá em Araruama, né? Então... Até apostava. Isso, o falecido vovô Goga, que era o apelido dele, Goga, né? O pessoal conhecia ele como Goga, o nome dele era Antônio. Antônio Fidelis. Isso, ele tinha o apelido de Goga, ele era conhecido na cidade, né? Com esse nome. E eu lembro que ele fazia parte do grupo político lá, que era da Arena, não vou me esquecer disso, né? E eu ficava torcendo por causa dele, eu gostava muito dele, era muito apegada a ele, né? Então, eu era Arena. E o nosso pai estava começando aquele ritmo político no antigo MDB, eu acho que é MDB, Movimento Democrático Brasileiro, era o MDB. Depois virou PMDB. Nossa, eu chorava, eu ficava doida. E quando o MDB ganhou a primeira vez... Só um minutinho só, Kátia. Ao vivo é isso aí. Então, enquanto o MDB ganhou em cima da Arena, eu lembro que foi uma decepção para mim. Eu fiquei assim, não é possível, eu não entendia por quê, né? Até porque eu era muito criança também na época, eu tinha 10 anos. Aí passou, né? Eu nunca vou esquecer uma frase que meu avô falou para mim quando eu era criança, né? Uma vez ele precisou de um serviço das filhas, mas elas não puderam auxiliá-lo e eu era criança, tinha 9 para 10 anos, né? Eu pedi para poder fazer um recibo para ele, eu acho que era um recibo, alguma coisa assim. E eu fiz. Ele falou, você faz baseado nesse aqui. Aí eu peguei, fiz tudo direitinho para ele. Ele falou para mim assim, minha filha, estude para você ser alguém. Nunca deixe de estudar. Aí ele falou, eu quero que você estude, que você seja engenheiro, porque até ele era engenheiro, ele é engenheiro autodidata. Ele era autodidata, então ele era engenheiro e arquiteto, leigo, mas autodidata, tipo assim, ele ajudou a construir metade daquela cidade lá de Araruama, né? Tem muito da mãe dele ainda, naqueles prédios mais antigos. E ele falou tudo, então estude para ser alguém na vida. Eu nunca me esqueci daquelas frases dele, inclusive eu cito isso num dos livros, no meu primeiro livro inteiro, no caso, inteiro, porque é de capa a capa, né? O primeiro e o último foi um capítulo, esse não, o livro já foi
um livro completo. E eu coloquei eu citei isso, né? Que ele falou para mim, e isso moveu a minha vida. Para quê? Para poder estudar, querer crescer, ser quem eu sou hoje. Chegar onde cheguei. Então, eu devo muito aquela frase que ele falou para mim quando eu tinha 9 anos. Eu nunca esqueci. Então, eu fiquei obcecada por estudar, depois que ele faleceu, né? Porque eu queria cumprir com a promessa. E eu cumpri. Eu não conheci muito ele. Ele morreu, tinha 3 anos. A única lembrança que eu tenho dele é da e também daquele carro bem velho dele, que eu chamava de charanga, que ele deixou pra mim. Ficava lá no sítio, ficava, mas aí estava morto já. Aquele carro velho. Eu sei qual é o carro, Era um e carro eu não da tenho década boas lembranças daquele de carro. 40. Sim, eu não tenho boas lembranças daquele carro, então eu prefiro nem comentar. Eu sempre levava pra mim, botava pra ficar no volante dirigindo, aí dizia, esse carro é seu, esse carro eu deixei pra você, falava isso. Eu sei que venderam aquele carro, não fizeram com dinheiro, isso pra mim, mas eu não lembro. Não tenho boas lembranças desse carro, eu sei, era um Ford, eu não lembro o ano, mas eu sei que era bem antigo mesmo. Devia ser da década de Eu sei, ele gostava de colecionar carros. Aliás, o vovô ele gostava muito, ele era colecionador, porque ele colecionava armas, ele tinha posse de armas. Então ele colecionava armas. Eu lembro que quando eu era criança, que eu chegava lá na casa da minha avó, a primeira coisa que eu corria era no quarto dele, ia lá no armário, abria, porta a porta, olhava, ficava assim, admirando, já alguém chegava e ficava brilhando. Aí ele vinha correndo, não, fecha, tranca, porque a Kátia chegou. Ela é muito levada. Não sabia que nossa avó tinha arma. Ele tinha posse de armas. Então, quando ele faleceu, foram todas recolhidas. E ele tinha também passarinhos, ele tinha uma paixão por passarinhos, né? E uma varanda bem comprida com gaiolas de fora a fora. Eu lembro que eu cheguei lá, eu deveria ter 6 anos. Cheguei lá, abri provavelmente todas as gaiolas. Subi no banquinho e fui soltando os passarinhos. Não, eles não podem ficar presos, ele quer liberdade. Quando meu avô chegou, nossa, cadê meus passarinhos? Só tinha um na gaiola, não lembro o nome. Aí, o que aconteceu? Kátia soltou tudo. Nossa, meu avô ficou. Ele não brigou comigo, não bateu, mas eu não sei. Não lembro dele ter uma reação comigo. Mas eu sei que ele chegou para mim e falou: minha neta, você não podia fazer isso com os passarinhos todos do vovô. E quem que é a nossa avó? Então, ele não falou nada. Só falou isso para mim. Não, e nossa avó? Eu não lembro. Eu não tenho muita lembrança da minha avó. Eu não tenho lembrança da nossa avó, entendeu? Dela, da nossa avó Lúcia, tipo assim. A única lembrança que eu tenho dela foi de uma coça que ela me deu, que eu nunca mais esqueci na minha vida. É a única lembrança que eu tenho dela. Porque eu nasci. De uma coça que ela me deu. Por quê? Porque eu lembro que eu atravessei a rua atrás de um cachorrinho, né? E por causa disso, na hora que eu tava voltando, atrás do cachorro ainda, né? Eu fui atravessar a rua, um amigo do meu avô calhou que vinha naquela hora. Ele, para não me atropelar, ele jogou, bateu no poste. Aí eu fui lá na casa da minha avó, fui lá. Olha, quase atropelei a sua neta. Ele tá e bati com o carro, que não sei o quê. Nossa! Minha avó pegou uma vara. Eu escondi dentro do armário. Eu lembro que eu escondi dentro do armário. Aí a nossa avó foi lá, pegou uma vara. Me pegou lá dentro do armário, mas me deu uma coça. Nossa, naquela época costumava se bater em crianças, né? Eu tomei uma coça que eu nunca mais esqueci na minha vida. Acho que é a única lembrança que eu tenho da minha avó é essa. E de quando ela faleceu, né? Aí, só falando do moderno de hoje. Aí, ó. Oi? Aí, ó, falando com os psicólogos modernos de hoje. Aí, ó, coça não deixa ninguém psicopata não. Não, eu simplesmente levei uma coça da minha avó de vara de goiaba, aquele negócio parece que não quebra.
E eu era bem pequena, eu tinha 6 anos, 6, 7 anos, por aí assim. Não tinha mais do que isso. Perninha fina. Ah, travou você. Kátia? Motivos técnicos. Nossa programação foi interrompida. Ah, não acredito, estou fora de linha. Caiu a rede. Caiu tudo.